E aí, gente, tudo bom? Tá começando um pós-jogo aqui no Camisa 12. Antes de falar sobre Grêmio 1, Atlético 0, Grêmio 1, primeiro pedir desculpa porque hoje o cenário tá meio improvisado aqui. Esse aqui é o cenário antigo do Camisa 12, tô gravando nele hoje, tudo improvisado aqui. Seguinte, eu sou embaixador do Mica agora. O que é o Mica? Eu vou deixar o link aqui para vocês. É um projeto social que leva o direito à comunicação para jovens de periferias. Os caras vão aprender a editar vídeo, a produzir o vídeo, a falar, a ter contato com as câmeras e principalmente saber que eles têm direito a ter voz, tá beleza? Clica aqui que eu vou deixar o link do Mica aqui embaixo para você contribuir com esse projeto que é muito legal. Seguinte, o Camisa 12 tem alguns grupos de WhatsApp, velho, tá paradaço nessa fase ruim do Galo. Só o administrador manda mensagem, que sou eu de administrador lá, tem dia que tem outro, tem dia que o celular tá com outro e tal. Quando tem link, alguma novidade no canal, a gente manda lá. Só isso, nada mais. Tá paradaço nessa fase ruim do Galo, mas se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui, tá beleza? Não tá curtindo a administração do Sérgio Sete Câmara? Clique em curtir no vídeo agora pra gente bater um recorde de likes num vídeo de pós-jogo do Camisa 12. Seguinte, gente, deixa eu deixar uns números pra vocês aqui, ó. 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do Galo, 4 derrotas e 1 empate. Uma vitória nos últimos 8 jogos. Nesses 8 jogos, você tira a partida contra o Sport, nós só marcamos 2 gols. Preocupante, preocupante demais. Se a gente não tivesse alcançado a meta de pontos para fugir do rebaixamento, hoje a nossa briga, sem dúvida nenhuma, seria para fugir realmente, para não ir para o Z4, para não entrar no Z4, porque nós passamos pela sequência mais fácil do campeonato com um péssimo aproveitamento. E normalmente quando eu vou falar no pós-jogo sobre a partida e tal, eu começo lá na escalação, eu vou fazendo aquela linha do tempo e tal, mas até chegar no atacante, defesa, meio, ataque. Hoje não, eu quero começar falando do atacante hoje, que é o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é interessante porque eu vi o Ricardo Oliveira no Santos, o Arouca, por exemplo, é outro caso que foi uma decepção, que eu sempre quis o Arouca no Galo, o Arouca veio e tal, já no fim de carreira, de certa forma, não sei se é fim de carreira, não se sabe mais o que pode falar na internet, não ser processado, mas já veio numa fase avançada da carreira, vamos dizer assim. E que decepção, velho. E o Ricardo Oliveira, pô, velho, eu falava, esse cara sabe o caminho mais curto do gol e tal. Parou pra Copa, começou o pós-Copa e lá no Lateral Sport, quem assiste lá no Lateral Sport sabe que um dia até tinha uma discussão maior com o Leopoldo Siqueira, com a turma, que eles falaram, você tá louco, Fael? Quem mais deu assistências nesse Campeonato Brasileiro até agora foi o Ricardo Oliveira e tal. E na live do Camisa 12, o dia que o Thiago Fernandes estava com o Rodrigo Rainer, eu falei, gente, eu tô vendo que ninguém fala em reforço pro lugar do Ricardo Oliveira, mas eu preocuparia demais porque a linha dele vem caindo, o desempenho dele, a forma de participar do jogo vem caindo e tá me preocupando muito. E o pior, eu não sei se a renovação de contrato dele era por meta de partidas, se no primeiro ano bateu 30 partidas, 20 partidas, renova automático, porque ele saiu do jogo já anunciando que eu renovei por mais um ano. O Ricardo é um cara muito correto. No futebol, eu já falei isso aqui, você pega referências das pessoas com pessoas que você sabe que são corretas, que são pessoas do bem e tal, e todo mundo, cara, reforça que o Ricardo Oliveira é um cara muito legal. Então, Ricardo, por você ser assim, o que você deveria fazer para ser justo agora com o Atlético? Eu abro mão da minha renovação de contrato se eu não começar a produzir, se eu não produzir em 2019 principalmente, porque senão vai ser um peso que o Atlético vai carregar, tudo por causa de uma cláusula de contrato, porque esses caras têm um orgulho enorme, um ego enorme, e eles não abrem mão, desculpa se meu cachorro tá latindo, eu tô falando que a parada aqui hoje tá improvisada. Eles não abrem mão de tipo, eu ainda vou render, eu ainda vou produzir, tá no papel, eu tenho direito de receber, até meu cachorro tá bravo pra caramba com o Ricardo Oliveira. Patroa, segura o cachorro aí pra mim. Então, Ricardo Oliveira, velho, você tem sido um zero à esquerda em campo, não é de hoje, não é do jogo contra o Grêmio, tem sido assim há muito tempo. Será que não dói ver o Denilson entrando em campo e sendo melhor que você, velho? Se bem que você deu uma maior força pro Denilson vir pra cá, né? Quando ele jogou com a gente contra o Vitória aí e tal, você foi lá, falou e chegou aqui, você falou, menino bom, e ele falou que você é conselheiro, acho que era tática, né, velho? Porque tipo, se o Denilson for meu reserva, eu posso não jogar nada que eu tenho minha vaga em campo. E por mim, velho, já que jogador é ego, é orgulho e tal, faz doer, velho. Coloca os meninos da base, coloca o que for, mas só pra mostrar, assim, ó, você não tá jogando nada. Tem muito gogol, muito microfone, velho, mas vai lá pro banco, porque você não tem contribuído em nada. Ricardo Oliveira não tem contribuído em nada. Ele não tem contribuído com experiência dentro de campo. Porque nessas horas que você dá crise, que os jogadores experientes, você não pode soltar no colo do Terans a bomba que chegou outro dia. Ele tem a responsabilidade dele por ser atleta, por ter o salário, mas você espera que Ricardo Oliveira, Léo Silva, Vitor, Fábio Santos, Elias, esses caras são as bombas. E pessoas como o Ricardo Oliveira não têm contribuído em nada, nem extra-campo tem contribuído. Então, Ricardo,
Já que você gosta demais de ser discurso bonitão, chega no discurso agora e fala assim, ó, eu abro mão da minha renovação se eu não começar a produzir, porque senão, velho, você vai pesar o caixa do Galo de forma injusta pra caramba. Um comentário que eu vi muito na internet esses dias e tal, deu a impressão de que o Levi tá gaga, não tá falando coisa com coisa e tal. Gente, não vamos deixar essa crise desses jogos tirar nossa sobriedade. O Levi não fala coisa com coisa, gente, desde que eu conheço o Levi, mas na última passagem dele aqui, 2014, 2015, você pega as entrevistas do Levi, era exatamente isso, velho. Só que ele continua, ele fala que não conhece, porque ele não conhece, velho. Quem tava no Brasil não conhece os jogadores que estão no Galo. Tomás Andrade, Terans e tal. E o Levi, que não tava também, não vai conhecer. Ah, mas ele começa a falar do governo federal, que tem que lutar por educação. Gente, esse é o Levi Coupe. O problema não é o Levi Coupe. Se a gente entrar em 2019 achando que o problema é Levi Coupe, velho, a gente não vai ter entendido nada do que passou para trás. Tá entendendo o que eu tô falando? Se a gente começar a achar que é o Levi não sabe mexer, o Levi não sabe mexer, a gente tem que lembrar que eram os mesmos comentários que você fazia de todos os últimos treinadores. Então não adianta, não vamos começar esse discurso agora com 3, 4 jogos no cara e tal. Vale a discussão se era para o momento de voltar o Levi e tal, mas agora é ele, velho. E agora tem que ser ele. Tem que ser ele. Tá beleza? Eu falei isso lá quando apresentou ele. Não adianta a gente... E eu falei exatamente isso. Se começar nesses 8 jogos uma crise ferrada desses jogos, não ganhar nada com o Levi Coupe e achar que o culpado é o Levi Coupe, a gente não vai ter entendido nada do que aconteceu na pirâmide acima do Levi Coupe. Lá no diretor, no presidente, na filosofia de todos os presidentes, da panela dos presidentes, dos ex-presidentes também. Aí a gente não vai ter entendido nada se achar que o problema está limitado às 4 linhas do gramado e ao banco de reservas do treinador. Tá certo? Desculpa ficar vigiando a pauta aqui, gente, porque são assuntos que eu acho que não podem faltar. Outra fala do Levi Coupe que ele tem repetido muito tem jogador saindo, tem jogador saindo. Eu acho que o presidente falou isso na coletiva, tem jogador saindo, agora chega a hora de jogador sair e tal. Então eu acho que o presidente, o treinador, começam a entender também que precisa daquela oxigenada no elenco. O Casares, a turma, o Elias falou, acho que o Elias falou que conversou com o Casares, agora que ele estava para sair, que pediu para ficar, ele ficou e tal. E eu acho que eles vão dar uma oxigenada legal agora. O Levi se referiu aos casos básicos, o Tomás Andrade, que ninguém vai pagar 3 milhões de euros no Tomás Andrade, porque se pagar pode internar no outro dia. Eu vou falar de um outro aqui também, vou falar de uma vez. O Galdesani, por exemplo, que eu falo na live do Camisa 12, o Rainer fala que é um jogador muito interessante, taticamente e tal. Pra mim é limitar demais ao Atlético, ele pode ser interessante pro Curitiba, ele pode ser interessante pro Figueirense, pro Criciúma, mas nós estamos falando de vestir a camisa do Atlético. Aí pra compor elenco e tudo mais, o problema do compor elenco é que ele vai entrar, e hoje ele entrou. Um jogador que eu acho que não acrescenta nada, mas eu acho que na fala do presidente do Levi eles começam a falar de jogadores que vão oxigenar, meu velho, é o seguinte, você não está contribuindo em nada e você vai dar licença daqui a pouco. Eu achei interessante essa fala do Levi. Uma entrevista muito para você pegar e estudar também depois do jogo é do Vitor. O Vitor fala assim, se não tiver continuidade não tem como ganhar nada. Vitor, você tem razão em parte dessa entrevista. E eu acabei de falar isso agora, eu estaria me contradizendo. Tem que ter continuidade. Mas vamos pegar aqui, ó, o Flamengo. Trocou treinador, tá na nossa frente. O Corinthians, finalista da Copa do Brasil. Saiu um treinador, veio um interino, colocou outro treinador agora, finalista da Copa do Brasil. O Inter demitiu, bicho, você pegar nos últimos 2 anos a quantidade de treinador que o Inter demitiu, o Aldair agora, é o Aldair, né? Tá lá desde o final da Série B e tal, mas nós estamos falando de final de Série B pra cá. Ele não caiu porque fez um gauchão aí melhorzinho e tal, um começo de ano, arrumou a base do time e tal, mas o Inter trocou treinador pra caramba. Só que teve uma hora que o time começou a se movimentar também. O São Paulo, bagunça, demite treinador, cai presidente e tal. Palmeiras, demite treinador sem parar. Acho que desde 2013 com o treinador não começa o ano e termina lá também. Concordo com você que tem que ter continuidade, mas se vocês não forem homens de assumir a responsabilidade de começar a mudar a postura também, se só empurrar para treinador, igual o Fábio Santos foi para a Rádio 98 e falou que é a torcida que não entende que tem que pedir o galo doido, que a imprensa pede galo doido, que a imprensa começa a colocar um fado. Vocês estão empurrando demais a culpa também que é desse time também, velho. A culpa que é desse time também. Esse time que foi frouxo, que eu já repito todo pós-jogo isso, foi frouxo contra Jorge Wilson na fase final do Brasileirão do ano passado, na final do Mineiro desse ano, não só na final, no Campeonato Mineiro inteiro desse ano.
Na Copa do Brasil, quando começou a entrar time, que eu não falo difícil, que a Chapecoense não era difícil, mas começaram a entrar os times da Libertadores, na Sul-Americana, no Brasileiro desse ano, vocês foram frouxos o tempo todo. Então não é só julgar que a torcida que é galo doido, que a imprensa tá querendo culpar o treinador e tal, se vocês não tomarem as rédeas também, porque eu repito aqui, são jogadores experientes com salário lá em cima e que não estão correspondendo em nada. Nada. Aliás, eu tô morrendo de medo de a gente estar queimando bons valores nesse time aí, por causa desse time, dessa bagunça que são vocês aí. Então, concordo que tem que ter continuidade, mas a gente não vai segurar a bronca também, velho, se vocês não se movimentarem um pouco, velho. Pode ser ídolo o que for, mas vocês cobram pra cá, a gente cobra pra lá, irmão. A torcida que é galo doido, a torcida do Corinthians também queria galo doido, queria o Timão doido, será como é que chamam lá? Enquanto, os caras querem, mas nós vamos fazer, velho, aqui. A imprensa quer cair, não, mas o presidente vai segurar. Nós não vamos segurar a bronca de bagunça de diretor, de presidente, de time não, velho. Aqui deixa chiar, meu irmão, e faz a parte de vocês então, velho. Que até agora vocês não fizeram. Tá legal? Não vem empurrar bronca não, velho. Tô cansado de empurrar bronca pra torcida, imprensa e pra tudo mais. É bagunça lá da pirâmide até dentro das 4 linhas, velho. Do lado de cá, desde 1908 do Atlético, o papel da imprensa é falar o que está acontecendo, o papel da torcida é querer espetáculo e tal, isso no mundo inteiro, não é exclusivo do Atlético, velho. Tá certo? Presidente, Sérgio Sete Câmara, vou repetir sempre, mesma coisa que eu falei do Ricardo Oliveira, você só pega a referência positiva do Sérgio Sete Câmara, velho. Que eu falo de pessoa boa, assim, de bem intencionado com o Atlético, que tem uma visão de fazer o Atlético e tal, tudo mais, né? Mas, presidente, ou o senhor pega as rédeas agora e foca de como resolver essa bomba, mas que o senhor é o presidente do Atlético, o cargo de presidente é seu. E aí eu vou fazer um vídeo essa semana no Camisa 12, de acordo com, vou fatiar a entrevista dele na coletiva de apresentação do Marcos e vou comentar as falas dele. Mas eu vou dar um pitaco aqui. Ele fala muito de patrimônio para resolver a vida do Atlético. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa de patrimônio para sanar um pouco da dívida de juros, para matar um pouco da dívida do Galo. E, presidente, se o senhor não comprar briga grande, se o senhor quiser fazer algo grande pelo Atlético, o senhor tem que comprar briga grande. O papo é reto, irmão. Se o senhor não comprar briga grande, não cortar um pouco de cipó que tá te prendendo, irmão, não vai ter jeito, né? Nós vamos ficar, e aí, eu quero fazer, mas o que eu faço, gente? O que eu faço? O presidente é o senhor é um homem muito sério, repito aqui, mas ou toma as rédeas, ou o senhor só vai completar o cargo agora doido para se livrar desse fardo. O senhor sabia, se preparou que o fardo era grande, o senhor sabia que o fardo era grande. Tá passando por uma fase agora, mas tinha total noção. Você ouviu o Calil perdendo noite de sono, Daniel Nepomuceno perdendo noite de sono, e digo mais, eles são ex-presidentes do Atlético. Papel e caneta agora tá na mão do senhor, velho. Assim como o senhor contratou auditoria para ver as contas do passado do Atlético, e eu vou falar tudo isso no vídeo especial sobre a entrevista do presidente, mas vai mandar pro conselho a auditoria? O conselho aprovou todas as contas que o senhor mandou a auditoria fiscalizar, velho. Vai mandar? Enfim, presidente, faça a revolução em 2019, mas faça a revolução realmente. Vamos esquecer o passado. Eu peço para a torcida parar de pedir ex-jogador, o jogador que passou aqui e seguiu a vida dele e tal. Então vamos seguir o caminho do senhor, do Sérgio Sete Câmara. Esquecer o resto. Presidente, se a gente for para a Sul-Americana ano passado e perder a vaga para Libertadores, com que caro o senhor vai vender ingresso para um jogo da Sul-Americana? Com que caro o Atlético vai anunciar um jogo da Sul-Americana, presidente? Né? Então vai pro microfone, não é feio. Eu já errei com o Atlético, falei merda demais aqui em pós-jogo já, falei merda na televisão, fui injusto com o Calil, fui injusto com o Maluf, fui injusto com o Nepomuceno, fui injusto com família, fui injusto com amigo. E, cara, dói demais, é duro demais pro homem levantar a cabeça e falar assim, errei. E a torcida queria demais ouvir do senhor falar, errei, estou corrigindo, mas errei muito, errei muito. Enquanto o senhor insistir no discurso de que eu acertei, eu fiz o certo, mais vai criar uma repulsa do lado de cá da torcida. Começa a falar, errei, errei, errei. Seguinte, para não falar que eu não falei nada do jogo, para não falar que eu não falei, falar de alguns jogadores. Eu falei do Galdesani, Terans foi interessante que uma parte da torcida vaiou, outra aplaudiu e tal. Por mais que ele não tenha ido bem, o monstrão e tudo mais, gente,
fez basicamente o que o Casares fez entrando todo o jogo. O Terans fez o que o Casares fez e o Casares tem ritmo de jogo. Participou de todos os jogos do ano aí, velho. E um ou outro que ele mascou. E aí eu tô começando a falar, vamos fazer doer no orgulho desses caras, velho. Se tiver que mexer, vão mexer. Se tiver que testar, vão testar. O time todo foi mal e o Terans pode ter sido parte dessa engrenagem, velho, mas não... O Casares também não vinha fazendo nada. E o Terans, pelo menos, mostrou atitude, coisa que eu não estava vendo no Casares. Outro exemplo de atitude, da lateral direita, um menino promissor, menino lá novinho, 20 anos, seleção sub-20, correndo, indo pra cima, errando. Cara, teve um jogo que ele errou muito. Fluminense, mas vai pra cima em todos, cara. Aí você pega o lateral esquerdo, o Fábio Santos, que é um cara também que sabe que você bota fé, que é time experiente, cascudo. E na moral, velho, aplaudo o Emerson, mas que decepção com o Fábio Santos. E que decepção com esse time do Galo. E rezando pra acabar logo, orando, fazendo orações aqui pra acabar esse ano logo, porque a gente não queria pré-Libertadores, a gente queria a primeira fase da Libertadores, queria ir direto à fase de grupos, mas se for, tá muito além do que esse time merece. Que esse time merecia estar no Z4. Não o Atlético, a instituição. O time sim, vocês entenderam. Clique em curtir, velho, mesmo que não tinha gostado do pós-jogo, só pra alavancar ele aí, velho. Vocês clicam no comentário que não concordou e tamo junto. Se não concordou, desculpa pelo erro, porque o importante é isso, falar que errou, levantar a cabeça e pedir desculpa. Beleza? É nóis.